Você que pode, estenda suas mãos para o altar. Vamos estar orando para a serva do Senhor. Pai, eis aqui a tua serva, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem colocado uma palavra ao coração dela. Pai, a palavra do Senhor fala que a boca só fala e que o coração está cheio. E o coração dela está cheio do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala com a tua igreja. Pai, viemos aqui atrás de uma palavra, Pai, palavra do Senhor, e é só o Senhor que pode conceder. Usa a tua serva para falar com a tua igreja, Deus. Usa a tua serva nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, tira todo medo, toda aflição, Deus. Pai, e usa ela porque é o Senhor quem vai falar através dela, meu Deus. Em nome de Jesus, sê conosco, continua conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Cumprimento a Pai da Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que a amada Igreja abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 9. E enquanto você procura, eu quero agradecer primeiramente a Deus por poder estar aqui nesta noite. É a primeira vez que eu prego na igreja, depois de 1 ano e 7 meses da igreja ter abrido, mas Deus sabe de todas as coisas. E que você venha ligar o seu pensamento no trono dos céus e pedir para que o Senhor venha falar ao seu coração nesta noite. Porque quem está aqui não é a Kélita, mas é o Senhor que falará ao seu coração através da minha vida. Amém? Livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Versículo 36. Desde já também agradeço a oportunidade, pastor Irlan, por poder estar trazendo a mensagem nesta noite. É uma responsabilidade muito grande. Só eu sei como minhas pernas estão tremendo aqui. Mas Deus é fiel. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Só esses 2 versos. Peço que a amada igreja repita comigo o versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Diga, cheia de boas obras. Cheia de boas obras. Amém. Podei vos assentar. Peço que você curve a sua cabeça, não menosprezando a oração feita pelo servo de Deus, mas eu quero fazer também a minha oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos encontramos aqui na sua casa, Senhor, para te adorar, para te exaltar. Senhor, só o Senhor sabe como os teus filhos chegaram aqui nesta noite, Pai. Só o Senhor sabe como está cada coração neste momento, Jesus. E eu, Senhor, estou muito alegre por poder estar tendo essa oportunidade, mas ao mesmo tempo apreensiva, Jesus. Porque levar a Tua palavra é uma responsabilidade muito grande. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, que venha dar o discernimento à Tua igreja para que eles venham entender o que o Senhor quer falar e não o que eles querem ouvir, Jesus. E que através da minha vida, Senhor, a Tua vontade seja feita, a Tua palavra seja pregada e que almas, Senhor, se rendam aos Teus pés. Fica conosco, Jesus, neste momento. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos, capítulo 9,
que havia uma cidade chamada Jope. E ali naquela cidade habitava uma mulher por nome Tabita, que traduzido, como diz a palavra, significa Dorcas. A Bíblia não nos revela se esta mulher era casada, se ela tinha filhos ou quantos anos ela tinha, mas nos diz que ela era uma discípula, ou seja, ela conhecia o Senhor Jesus, ela conhecia o nosso Salvador e fazia as boas obras. Dorcas, vou chamá-la de Dorcas, mais fácil. Dorcas, ela era uma mulher cheia de boas obras. Acredito eu que Dorcas, ela era costureira, porque nós podemos ver pela palavra do Senhor que Dorcas, ela cuidava, ela ajudava as viúvas e ela ajudava também as pessoas necessitadas, os que precisavam. E a palavra do Senhor nos diz que Dorcas, ela fazia roupas, ela fazia túnicas e entregava para essas pessoas, para as viúvas, porque desde o tempo de Moisés, o Senhor deixou como mandamento que uma das coisas que nós devemos fazer era cuidar das viúvas e dos órfãos. Este era um dos serviços que os discípulos e que a igreja deveria fazer. E Dorcas não fez diferente. Ali Dorcas ajudava as viúvas, ajudava quem precisava. E creio eu, isso não está na Bíblia, isso é de mim, que além de fazer roupas para dar àquelas pessoas, até mesmo para aquecer durante o frio, ela também dava alimento, ela juntava ali as suas amigas, fazia um cozido, entregava para as pessoas carentes que não tinham família, não tinham lar, que não tinham condições. E eu imagino, nessa situação, Dorcas, depois de entregar as roupas e alimentar o corpo daquelas pessoas, ela também alimentava o espírito delas, falando do Senhor Jesus, falando das boas obras, contando os milagres que o Senhor Jesus já havia feito aqui nesta terra, porque até aqui Jesus já tinha descido até a terra, já tinha pregoado o evangelho, já tinha curado, salvado vidas, já tinha sido levado até a rude cruz, ali onde ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e deixou a promessa que viria nos buscar. E eu acredito que Dorcas, ele começava a falar com aquelas pessoas, com aquelas viúvas, com os órfãos e com todos que estavam ali. E eu acredito que os olhos de Dorcas brilhavam, porque a palavra do Senhor nos diz que Dorcas era uma pessoa cheia de boas obras e esmolas. Esmolas significa obras de misericórdia. E isso me traz à memória, isso me faz pensar e refletir. Para uma pessoa ter esse cuidado, para uma pessoa ter esse sentimento de ajudar ao próximo, é porque Dorcas estava com o seu coração cheio de Deus. É porque Dorcas tinha em seu coração amor. O amor de Deus habitava em Dorcas. E ali o amor era tão grande que Dorcas tinha por Jesus. O amor era tão grande que ela sentia necessidade de compartilhar com as pessoas o que ela sentia, que ela sentia necessidade de contar para todo mundo o que Jesus era na vida dela, o quão bom era Jesus Cristo. E este amor transbordava na vida de Dorcas, e através dela muitas e muitas almas foram alcançadas, muitas almas conheceram o nome do Senhor Jesus. E as pessoas que estavam com Dorcas naquela cidade, elas observavam Dorcas, não somente nas suas atitudes, não somente nas suas ações, mas também através das suas palavras, através do seu testemunho. Eles admiravam Dorcas por ela ser quem ela era. E a Bíblia nos fala que nós somos rodeados de tamanha testemunha, de uma tão grande nuvem de testemunhas. E as pessoas observavam o comportamento de Dorcas, as pessoas observavam como ela agia diante de uma situação, como ela falava, o modo que ela
você dirigia as pessoas. E nós podemos observar que Dorcas era uma pessoa muito querida por todos. Dorcas era uma mulher que aonde ela chegava as pessoas queriam estar perto dela. Dorcas era uma mulher que ela não olhava se a pessoa era pobre, se era rica, se a pessoa tinha vestes bonitas ou se a pessoa tinha vestes simples. Dorcas não olhava a condição física, mas Dorcas olhava a condição emocional, espiritual da pessoa. E ali ela chegava até aquela pessoa e fazia o que ela podia, fazia o seu melhor. A gente vê que Dorcas, ela tinha uma compaixão pelas pessoas, ela tinha um amor pelo próximo. Algo que hoje em dia é muito difícil a gente ter. Por mais que a Bíblia nos ensina de Gênesis e Apocalipse que nós devemos amar ao nosso próximo, não é tão fácil assim como nós pensamos. Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos de carne. E quem é que quer fazer uma boa ação à pessoa que lhe machucou? Quem quer estender a mão a quem lhe feriu? Quem quer abraçar a quem lhe por trás lhe apunhalou pelas costas? Ninguém. Ninguém. Só Jesus conseguiu fazer isso. Só Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil. A gente passa por momentos na nossa vida onde a gente faz de tudo por alguma pessoa, por alguma família, por algum amigo. A pessoa te chama, me ajuda em oração, você tá lá. Vamos fazer uma campanha, você tá lá. Vamos no monte e a pessoa tá lá com você. Vamos orar na casa da fulana, vamos, do irmão, vamos. Você tá ali o tempo todo com a pessoa ajudando. E quando você menos espera, é ela que te machuca. Você esperava de outras pessoas, mas não, veio de quem estava próximo de você. Isso te machucou, isso te feriu. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos liberar o perdão. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos perdoar a quem nos feriu. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o seu irmão? Se você não acredita em você mesmo, como você vai acreditar no seu irmão ou como alguém vai acreditar em você? E isso é uma coisa que Deus mudou na minha vida, porque eu acreditava em todo mundo. Eu acreditava no ministério de todo mundo, na capacidade de todo mundo. Mas eu não acreditava que Deus podia me usar. Eu não acreditava que Deus era comigo. Eu não acreditava que o Senhor tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Mesmo quando no parto eu quase morri por passar do tempo, mas o Senhor fez um milagre e me trouxe até aqui. E eu não acreditava que Deus podia ser na minha vida. Eu não acreditava que o Senhor ouvia as minhas orações. Mas Deus coloca pessoas certas ao nosso lado. Pessoas que acreditam na gente. Pessoas que oram pela gente. Pessoas que estão nos apoiando a todo momento. Às vezes a pessoa está ali falando, te ajudando, te apoiando, você nem liga, você nem dá ouvido. Que você já está cansado de ouvir que você é capaz, que você pode, que você é forte, mas você não se sente assim. Então não é alguém falando para você que isso vai mudar, não vai. Porque só muda a partir do momento que você resolve mudar a si mesmo. A partir do momento que você resolve mudar o seu pensamento, mudar o seu coração diante de Deus. É a partir do momento que você decide acreditar que Deus é na sua vida. Ele abre o mar vermelho para você. Ele faz brotar água no deserto. Ele coloca uma coluna em cima de você para você não sentir o calor escaldante. Ele te guia à noite com a nuvem de fogo para você não se perder. O Senhor te guia, o Senhor te guarda. E a palavra do Senhor nos diz que Dorcas era uma pessoa que ajudava, que tinha amor no coração, que fazia boa obra, que tinha boas obras, tinha boas intenções, que tinha uma boa fala, que conseguia chegar até as pessoas. E como é que as pessoas têm chegado até você? Através do seu testemunho, ou através do que você fala, ou através das suas ações. Como as pessoas se aproximam de você. As pessoas se aproximavam de Dorcas simplesmente pelo amor que ela tinha. Porque quando a gente tem amor no nosso coração, quando a gente tem Deus no nosso coração e na nossa vida,
nós somos outras pessoas. Nós somos pessoas que têm o brilho do Espírito Santo de Deus. E eu acredito que Dorcas tinha o brilho do Espírito Santo de Deus. E por isso as pessoas achegavam-se a ela. Mas um dia, a querida Dorcas ficou enferma. Ficou doente. E as pessoas começaram a se preocupar, porque se Dorcas morresse, quem cuidaria das viúvas? Se ela morresse, quem é que iria cuidar dos órfãos? Quem iria cuidar dos necessitados? Mas infelizmente, o dinheiro pode comprar tudo, menos a saúde da gente, menos a saúde de alguém. E Dorcas chegou num estado de enfermidade onde ela não resistiu, ela não aguentou e ela morreu. Dorcas tinha morrido, a notícia se espalhou logo por aquela cidade. Talvez Dorcas nem era tão conhecida na cidade toda, mas pelo menos tinha ali uma comunidade que conhecia Dorcas e que sabia que Dorcas fazia diferença naquele lugar. E ao saber que Dorcas não ia mais estar presente, eles começaram a chorar, começaram a se lamentar pela perca de Dorcas. E ali as viúvas começaram a se desesperar, a chorar, a lamentar. Não somente as viúvas, mas as pessoas que conviviam com Dorcas começaram a chorar. E a gente vê que tinha alguns discípulos juntamente naquela cidade. E eles começam a conversar e a discutir o que nós faremos, o que nós podemos fazer por Dorcas. Ainda há uma esperança, porque o Deus que ressuscitou Jesus porque Jesus que ressuscitou no terceiro dia, ele foi para a glória, mas ele deixou os teus filhos aqui na terra para continuar fazendo a boa obra. E eles começaram a se lembrar. Alguém comunicou: olha, Pedro está ali na cidade de Lida, manda chamar ele. A gente não pode ressuscitar Dorcas, mas se Pedro orar pelo Deus que ele serve, ela pode ressuscitar. Então manda chamar o profeta de Deus, manda chamar Pedro, porque ele tem o poder de falar com o papai dele lá do céu e ressuscita quem está morto. E ali eles mandam 2 mensageiros até a cidade de Lida. Lida ficava aproximadamente 16 quilômetros de Jope, aonde Pedro estava também fazendo a boa obra naquele lugar. Pedro estava curando, Pedro estava salvando vidas. E até que chegaram a Pedro e falaram: Pedro, apressa-te, corre até Jope, porque você precisa resolver um caso lá. Nós precisamos de você lá, Pedro. Você pode nos ajudar naquela situação. E Pedro se apressou, porque quando alguém pede ajuda pra gente, o que a gente faz? A gente se apressa para ajudar a pessoa. A gente não fica parado esperando a solução chegar até ela. Se alguém pedir ajuda por você, pra você, estenda sua mão e vai ajudar. Se alguém pedir socorro, ora com aquela pessoa, tenta fazer alguma coisa. Eu só posso orar. Ora é a melhor coisa que você faz. Mas se você estiver orando, você pode ter certeza que Deus vai operar, Deus vai ouvir a sua oração. Porque são nas pequenas atitudes aonde Deus pode agir, não somente nas grandes, mas nas pequenas. Quer um exemplo? Às vezes você está na sua casa, assistindo sua TV, sua Netflix, ou sua série preferida, com a sua família lá. E de repente você escuta a sirene do bombeiro passando, ou a ambulância, que a gente consegue reconhecer. E sem pensar, sem perceber, você ora em seu pensamento: Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Deus, tenha misericórdia dessa vida. Alcança, Senhor, aonde essa pessoa está sendo socorrida. Pai, vai lá, manda o seu anjo e guarda, e salva, e cura, e liberta, e transforma. Orou, continua assistindo sua Netflix ali. Às vezes você até esquece, mas através do seu pensamento, clamando ao nome do Senhor por uma alma, Deus ouviu sua oração e atendeu. Quando é no outro dia, você vê lá o noticiário lá no Power Mix, né? Que é imediato, né? Fulano se acidentou de carro, mas ficou ferido, não morreu. Podia ter morrido, mas ele não morreu. Você nem se toca que a oração que você fez pode ter salvado aquela vida. Mas são nessas pequenas ações, nessas pequenas atitudes que nós temos como cristão, que é onde Deus opera.
Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Deus não vê cara. Deus não vê aparência. Deus não vê se o seu cabelo é cacheado ou se é liso. Deus não vê se é preto, se é loiro, se é ruivo, se é vermelho, se é colorido. Não. Ele vê o seu coração. Aonde o ser humano, aonde o homem não consegue ver. Eu amo a minha sogra de paixão, mas eu não sei o que tem no coração dela. Eu amo meu marido, vivo com ele desde quando nos casamos e vou viver até a eternidade, em nome de Jesus. Recebe aí. Mas eu não conheço o coração dele. Eu não sei o que ele pensa. Diferente de Deus, que Ele conhece nosso coração. Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe dos sonhos, Ele sabe dos projetos. E o Senhor, eu aprendi com o pastor Erlan essa frase, e eu amo essa frase. Deus não é menino para nos enganar. Deus não é menino para mentir, nem menino para iludir. Deus é homem, homem fiel, homem que cumpre o que promete, é homem de palavra. E se Deus te prometeu alguma coisa, pode demorar o tempo que for, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Deus vê o que nós não vemos. Deus sabe o que nós não sabemos. Às vezes você tem um sonho, você tem um projeto que nem você sabe, mas Deus sabe. E quando isso começa a surgir no seu coração, você fala: meu Deus, como que pode? Eu não sabia que eu gostava de fazer isso, mas Deus sabia. É porque estava lá no oculto do seu coração. Ele só trouxe para perto, Ele só trouxe para frente, Ele só trouxe a transparência para que você possa viver os sonhos mais lindos dele nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E voltando para Dorcas, Pedro chega ali naquela casa, aonde a Bíblia nos diz que lavaram o corpo de Dorcas e depositaram no quarto alto. A gente pode ver aqui a fé daquelas pessoas. Porque se a pessoa morreu, por que vão colocar ela num quarto e não vão enterrá-la? É porque eles tinham fé no Deus em que eles serviam. Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece Ele verdadeiramente? Porque eles conheciam. E por isso Dorcas morre e eles a limpam e colocam num quarto. Porque sabia que alguém poderia vir e ressuscitar aquela alma. E Pedro chega naquele lugar e as pessoas estão chorando, as viúvas estão chorando, os órfãos. Tá todo mundo em choro, em pranto. Aí as viúvas chegam até a Pedro e falam assim: Pedro, olha o que Dorcas fez para mim. Ela fez uma túnica, Pedro. Ela fez uma roupa. Eu estava lá no cantinho com frio, passando frio, naquele vento gelado. E ela apareceu do nada, Pedro, e me deu essa túnica, e me deu essa roupa, aonde me trouxe um aquecimento, aonde me trouxe um conforto. Aí chega outra pessoa e fala assim: Pedro, eu estava lá no meu cantinho com fome, Pedro, estava com fome. As pessoas passavam e não ligavam. Sabe o bom samaritano? As pessoas mais importantes passaram e não ligou. Aí Deus mandou uma pessoa desconhecida. Deus mandou uma pessoa que não tinha valor para a sociedade. Deus mandou uma pessoa que ninguém sequer sabia o nome e me deu de comer. E eu saciei a minha fome. E eu pude alimentar o meu corpo. E além de alimentar o meu corpo, ela alimentou a minha alma. Me trouxe alegria, me trouxe esperança. Por isso, Pedro, você precisa orar para o seu Deus, para Ele trazer de volta Dorcas. Porque o que será de nós sem Dorcas? O que vai ser de nós sem as Dorcas para cuidar de nós, Pedro? Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que será das pessoas se você não ir até elas ajudar? O que será das almas deste mundo se você não levar a palavra do Evangelho? Até quando nós vamos ficar na nossa ignorância e não compartilhar o Jesus que nós servimos? Até quando vamos ficar no egoísmo, recebendo as bênçãos de Deus e não querendo distribuir para quem mais precisa? Aleluia! Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque sentada numa cadeira com a minha avó Abadia, que eu falo que ela é minha avó,
Eu falei: vó, eu canto. Vó, eu toco. Eu até dirijo o culto às vezes, assim, mais ou menos, mas eu dirijo. Mas eu não prego. E eu não vou pregar, eu não quero pregar, de jeito nenhum. Deixa eu tocar e cantar e eu vou ser feliz da vida. O Lê que prega, o Anderson que prega, o Erlan, a pastora Paula, eles pregam. Eles sabem pregar, eles têm mais conhecimento que eu sei cantar. Se eu estiver cantando, tá bom pra mim. Aí ela falou: é, minha filha? Eu falei: é, vó, é. Convicta. Assim, enquanto você está negando o seu chamado, enquanto você continuar negando o que Deus colocou na sua vida, o que Deus colocou no seu coração, o que você ficar negando o chamado que Deus te deu, enquanto você ficar enterrando os talentos e os tesouros que o Senhor te deu, enquanto você guardar só para si o que Deus te deu, as almas lá fora estão indo para o inferno. As almas lá fora estão perecendo. As almas lá fora estão se perdendo porque você foi com a sua ignorância e não compartilhar o que Deus tinha com elas. Você não quis falar o que Deus fez na sua vida. Você não quis cumprir o seu chamado. E as pessoas estão lá perecendo porque você não quis. E a partir daquele dia eu comecei a refletir, eu comecei a pensar. Eu falei: é verdade, vó. E eu falando com Deus, falei: é verdade, Senhor. Até agora eu neguei. Eu neguei o seu chamado, eu neguei o seu propósito na minha vida. Porque a gente sabe que não é fácil ser crente. Não é fácil. Ser crente não é um mar de rosas que as pessoas lá fora pensam. Elas vê a rosa, mas elas não vê os espinhos. Elas não vê os cravos. Porque enquanto a gente passa pelo caminho, querendo chegar até a rosa, os cravos nos perfuram. Os espinhos adentram a nossa carne, o nosso coração, e machuca. E começa a sangrar, e faz sangrar. E às vezes com o nosso corpo, com a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração sangrando, a gente fala: Senhor, me dá só mais um pouquinho de força, porque eu preciso levar a palavra para alguém que está mais ferido do que eu. Eu preciso, Senhor, ajudar quem está mais ferido do que eu. E Deus começou a me trazer o entendimento do que é fazer o evangelho, do que é servir a Ele. Porque às vezes dentro da minha casa tem alguém afastado. Aí eu falo para todo mundo lá fora: Deus te ama, Deus te salva, Deus te cura, mas não tenho coragem de falar para quem está na minha casa. Eu não tenho coragem de falar para quem está na minha família. É mais difícil? É. Mas se você falar, ele nunca vai saber. Aleluia, Jesus. Não estava no esboço isso, gente. Não tem nada a ver com o meu esboço. Mas amém. E ali Pedro chega naquele quarto onde Dorcas estava. E ela estava deitada. E ele olha Dorcas naquela situação. E eu penso comigo, não está na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia. Mas eu penso comigo que Pedro olhando aquela situação, olhando as pessoas chorando, e eu acredito que eram muitas pessoas, não era pouquinho não. E acredito que ele pensou: meu Deus, para o Senhor me trazer aqui, para salvar esta mulher, para as pessoas terem andado 16 quilômetros para me chamar para vir aqui, é porque essa mulher é diferente. É porque essa mulher tem alguma coisa diferente. Essa mulher deve ter feito uma coisa muito grande por essas pessoas, para eles quererem que Deus ressuscita para ela poder viver com Ele mais um pouquinho. O que essa mulher fez para essas pessoas quererem tanto Dorcas por perto? O que ela fez para eles quererem Dorcas ao seu lado? O que você tem feito para as pessoas? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você não se escandalize comigo, porque isso pode acontecer com qualquer um. Se for a tua hora, amém. Mas se você morrer hoje, que marca você deixou na vida das pessoas? Se Jesus resolver te levar para o céu hoje, como as pessoas vão se lembrar de você? As pessoas vão se lembrar pelas suas ações,
pelas coisas que você falava, pelas suas atitudes. As pessoas vão se lembrar de uma pessoa boa, amável, uma pessoa que tinha compaixão, uma pessoa amorosa, que ajudava o próximo, que ajudava o pastor na obra da igreja, que cantava com um grupo de louvor, com as irmãs, com os jovens, com as crianças, que estava presente em todo momento. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, porque quem tem Jesus é feliz. Se a pessoa tem Jesus e vive na infelicidade, é porque ela não conheceu o Jesus verdadeiro. As pessoas vão se lembrar de você assim? Ou as pessoas vão se lembrar de você por ser uma pessoa que não tem amor, por ser uma pessoa que não amou o próximo, por ser uma pessoa que nunca se preocupou com quem necessitava, por ser uma pessoa que só vivia de braços cruzados para todo canto, não sorria, não dava um sorriso. Você cumprimentava ele com a paz do Senhor, ele... As pessoas vão se lembrar pelas suas boas ações ou pelas suas más ações? Porque a gente fala que crente é certo, mas tem crente que é pior que ímpio. Tem crente que tem coragem de fazer a maldade, que a maldade é tão grande que nem o ímpio faz. Existe dentro da igreja, no nosso meio. Não falo aqui neste templo, eu falo no nosso meio evangélico geral, todo mundo, todos os cristãos da terra. Porque Dorcas, ela foi lembrada por ser uma pessoa boa. E eu quero que você reflita nesta noite. Eu quero que você reflita a semana toda, o mês inteiro, a sua vida toda. Eu estou sendo uma boa pessoa ou uma má pessoa? Se eu sair daqui, as pessoas vão se lembrar de mim? Porque eu aprendi também com o pastor Irlan, graças a Deus, que se você nunca está presente, você nunca vai fazer falta. Você é uma pessoa que as pessoas sentiriam a tua falta? Se Deus te mandasse para os Estados Unidos, você ficasse lá fazendo a obra dele, as pessoas que ficaram aqui no Brasil iriam sentir a sua falta? Porque eu não quero ser uma pessoa que quando eu morrer, as pessoas não se lembram de mim. Eu não. Se eu chegar a morrer antes de Jesus voltar, eu quero que as pessoas se lembrem de mim em todos os momentos. Se viu uma coisa boa, a Kelly tá fazendo isso, você pode até chorar, mas você vai se lembrar de mim, tá bom? Então reflita, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Que marcas você tem deixado na vida das pessoas que você tem passado? Porque se for para deixar marcas de dor, é melhor você nem entrar na vida das pessoas. Nem entra. Porque já basta o mundo nos machucar e nos ferir. Aí você entrar de propósito na vida de alguém sabendo que você vai machucar. Ah não, pelo amor de Deus, gente, não faz isso não. Só quem já foi machucado, ferido pela pessoa que mais ama, sabe a dor que é e sabe do que eu estou falando. E eu acredito que muitas pessoas aqui já passaram nessa situação e não desejam isso pra ninguém. Então, se você não tem nenhuma boa intenção na vida de alguém, não entra na vida da pessoa. Deixa a pessoa ser feliz com as outras. Se você não vai acrescentar, também não vá para diminuir. Fique fora dessa. Ai, que você está pegando duro. Não, eu estou falando a palavra de Deus. Lê a Bíblia aqui de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tudo que eu estou falando está dentro da Bíblia. Porque eu falei, Deus, se for para mim falar de mim, eu não vou. Eu não vou. Mas graças a Deus eu não conheço a vida íntima pessoal aqui de ninguém. A não ser a minha e do meu esposo. Do resto, graças a Deus eu não sei. Então se a palavra está falando com você e está até te machucando, é porque Deus quer que você mude. Porque Deus quer transformar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Pedro naquele quarto se ajoelha e ora. Assim como diz em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Ora com seu Deus em secreto, e no secreto Ele te revelará coisas grandiosas. É no secreto que Deus nos molda.
É no secreto que o Senhor nos faz ter um encontro sobrenatural com Ele. Se você já teve um encontro com Ele, você vai se lembrar neste momento como é bom ter um encontro com Jesus. Como é bom você estar lá orando, às vezes até só chorando, mas Deus entende cada lágrima. Aí passa alguns dias, só você e Deus sabia. E o que você pediu, o que você falou para o Senhor, o que você contou, Deus usa alguém para confirmar tudo e para te dar a vitória. Porque você não precisa... Tem umas pessoas que vai orar no Facebook, eu não sei se vocês já viram. Aí ela começa a orar lá no Facebook, fazer um texto, né? Começa a orar lá publicamente. Mas não ora no seu secreto com Deus. Você acha que Deus vai abençoar ela publicamente? Não vai. Porque aquela oração não está sendo aquela oração íntima de pai com filho, de filho com pai. Porque a oração é uma conversa com Deus, é uma conversa com Deus. Mas você não pode falar com o seu pai de qualquer jeito. Você não pode falar com o seu pai de qualquer maneira. Ah, Kelly, então eu tenho que estar vestido como eu vou para o culto e falar palavras bonitas? Não. Do jeitinho que você gosta de ficar em casa, sentada na cadeira, você às vezes escolhe e começa a falar com Deus. Aí Deus ouve a sua oração, porque você está no seu momento mais sincero com Ele. Porque você não está tendo plateia ali, é só você e Deus. E ali mesmo você sente o alívio na sua alma. Ali mesmo a sua alma começa a se alegrar. Ali mesmo as lágrimas começam a secar. Ali mesmo você começa a olhar as coisas com outros olhos. Ali mesmo você começa a ter perspectiva de vida. E é aí que Jesus começa a trabalhar no seu coração e na sua vida. Porque só Ele conhece o nosso íntimo. E só Ele sabe do que nós precisamos. Como o missionário Alexandre falou, às vezes nós pedimos algo para o Senhor, mas talvez aquilo não é o que você está precisando. E Deus, Ele não vai te dar o que você quer e deixar de te dar o que você precisa. Por mais que nós não aceitamos isso, que seja difícil aceitar, mas nós precisamos aceitar a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E Pedro orou ao Senhor Jesus, e Jesus ressuscitou Dorcas. Ali Deus fez um milagre na vida daquela mulher, e eu acredito que por muitos e muitos anos ela continuou ajudando os necessitados, ela continuou compartilhando o seu melhor, e agora com um testemunho para contar. A palavra do Senhor nos diz que depois deste acontecimento, muitos começaram a crer em Jesus. Muitas almas começaram a acreditar em Deus, se converteram ao Evangelho. E muitas vezes nós precisamos passar por situações que serão de testemunho para a nossa vida, para edificar as outras vidas. Se coloque de pé nesta noite. Essa palavra falou muito ao meu coração. Essa palavra falou tanto que me fez refletir a minha vida desde o meu nascimento. Nascimento não, que eu não me lembro. Mas desde que eu me lembro até agora. Até os dias de hoje. E em pensamento, eu orando com o Senhor. Porque eu gosto muito de falar com Deus no pensamento. No carro onde eu estiver, eu gosto de fazer isso. Eu falei, Senhor,